Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia! Mais uma vez, alegremente, nós nos reunimos nesta manhã para estarmos fazendo mais um exercício devocional. E estaremos aguardando os irmãos chegarem, enquanto isso estaremos ouvindo um louvor. Bom dia, Cíntia! Graça e paz! Aguardando os irmãos chegarem, ok? Graça e paz, Carmen. Graça e paz, Igreja Presbiteriana de Santa Cruz. Faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Estamos aguardando os irmãos chegarem, ok? Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Graça e paz, Igreja Presbiteriana de Tubarão. Graça e paz, mami. Quando a nossa geração passar, servindo a quem se foi e a quem será, Faz-nos sensíveis ao comum. Graça e paz, Igreja Presbiteriana. Não dá para ver o resto do nome. Sejam bem-vindos. O Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, no vale do sofrer, por todos os dias. O Espírito lidere o nosso andar. Graça e paz, Eliezer. No vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, Esperança em meio de Cristo nosso Senhor, todos os dias, lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, todos os dias. Graça e paz, Francisco. o Espírito lidere o nosso andar Em justiça, santidade, no vale do sofrer, por todos os dias, todos os dias, por todos os dias, todos os dias. Graça e paz, Loérgia, bom dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amados irmãs e igrejas que estão presentes neste momento para mais um exercício devocional. Então, meus amados irmãos, eu quero convidar a todos a estarmos abrindo a palavra de Deus na carta aos Hebreus, onde nós estaremos lendo no capítulo 13, os versos 5º e 6º. Carta aos Hebreus, capítulo 13, e os versículos 5º e 6º, que diz o seguinte: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos,
confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? Então vamos ter uma palavra de oração, meus queridos, e nós estaremos depois meditando juntos acerca das Sagradas Escrituras. Bendito Deus Pai, Deus de amor, em Tua trina presença, Pai amado, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, reconhecendo, Pai amado, que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Somos gratos pela salvação em Cristo. Somos gratos, ó Deus, pelo lar que o Senhor nos concede. Somos gratos porque o Teu Espírito habita em nós. Somos gratos por todos os Teus feitos realizados na vida do Teu povo, que se chama pelo Teu nome. Somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas, pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor tem concedido ao Teu povo. Ó Pai amado, inúmeros são os motivos que nós louvamos e agradecemos a Ti, Senhor. E nesta manhã, mais uma vez, confiantes na ação, ó Deus, do Teu amado Espírito, este em que nós habita, nos ilumine, ó Deus, e nos capacite para compreender as Sagradas Escrituras e que sejamos, para o louvor do Teu nome, desafiados a pôr em prática para que tudo em nós e na vida do Teu povo o Senhor seja exaltado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus amados irmãos, eu agradeço com muita alegria no coração a presença de todos os amados aqui neste momento. Então vamos estar refletindo na palavra de Deus juntos. E as escrituras da carta aos Hebreus, capítulo 13, os versos 5 e 6, o escritor ele faz aqui uma advertência. Inicialmente ele está falando a respeito dos deveres sociais dos crentes, fala sobre a questão da constância do amor fraternal, de não sermos negligentes com a hospitalidade, lembrar daqueles que estão encarcerados, das pessoas maltratadas, e fala que o casamento ele é digno de honra. Então ele faz aqui uma observação para com a questão da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia, com aquilo que muitas vezes nossa mente está cheia. E ele coloca: seja a vossa vida sem avareza. E aqui nos chama a atenção, meus irmãos, porque o termo grego aplicado chama a atenção justamente para a questão do amor ao dinheiro. Ora, o Timóteo deixa claro, quando Paulo está falando com ele, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos primeiro entender algumas questões a despeito disso. Não é o dinheiro que é ruim, de um modo geral. Ruim é o amor, é o apego, é a confiança ao dinheiro, ao invés de termos o amor, o apego e a confiança em Deus. Deus ele sempre proverá todas as nossas necessidades, não somente no contexto espiritual daquilo que a alma humana pode e deve ser saciada e só Deus de fato pode o fazer, mas também as questões, amados irmãos, materiais. Entretanto, o escritor aos Hebreus ele chama aqui a atenção porque nós vivemos em um conceito de sociedade global extremamente consumista. É tanto que existe alguns jargões a despeito do dinheiro que diz o seguinte: quer conhecer alguém? Dê dinheiro e poder a ele. Isso é um fato, isso é uma realidade, porque essas situações muitas vezes revelam o caráter dos indivíduos. Quando eles têm poder ou quando eles têm dinheiro, o seu comportamento verdadeiro é demonstrado. Então, meus amados irmãos, aqui vem com muita tranquilidade por parte do escritor nos orientar e nos dizer: seja a vossa vida sem avareza. Deus é o nosso mantenedor. Nós cremos na providência de Deus. Inclusive é uma das doutrinas, a doutrina da providência. Porque Deus, meus irmãos, Ele conhece de fato aquilo que cada um de nós necessitamos e tudo aquilo que cada um de nós precisamos. O nosso provedor é Deus, acima de todas as coisas.
é Ele que nos capacita, é Ele que nos concede a oportunidade do trabalho e do sustento. Tudo em nossas vidas provém de Deus. Não há como a gente pensar que as coisas são diferentes disso. Não tem como a gente supor, imaginar ou tentar defender que há em nós alguma competência ou capacidade para tal coisa. Não, é Deus, é sempre Deus nos sustentando, é sempre Deus manifestando o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, é sempre Deus nos preservando, nos livrando de todo o mal, meus irmãos. Mas nós caímos, nós pecamos porque nós somos seduzidos exatamente pelos nossos desejos. Quando nós damos vazão à carne, então a gente peca, então a gente cai e a gente se afasta de Deus. E não muito diferente, meus irmãos, a gente deve ter cuidado com o usufruto do dinheiro. Deus abençoa pessoas que prosperam, de fato, é verdade, é uma realidade, e pessoas que têm uma capacidade financeira elevada, mas quando são crentes verdadeiros, meus irmãos, quando nós estamos falando de pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, elas não têm apego com a questão material. Elas não têm amor exclusivamente, não é ali, pelo dinheiro. O que se entende, o que nós compreendemos, meus amados irmãos, é que o dinheiro de fato, hoje é a moeda que existe. Não é verdade? É com que nós compramos as coisas. A gente não está mais num período medieval que existia o escambo, que você trocava as coisas para obter as outras que você tinha necessidade para o seu próprio sustento. Aí hoje a gente não vive mais dessa forma. Hoje já existe a moeda, existe o dinheiro no mundo todo. Mas a nossa dependência, a nossa sobrevivência não está no dinheiro. Está justamente naquilo que Deus proporciona para nós. E a ferramenta hoje é o dinheiro, é fato, é realidade. Mas ele não pode ser depositado toda a confiança do crente. A confiança do crente está em Deus. É Deus que nos concede tudo o que nós precisamos, meus irmãos. Então a gente precisa ter inteligência nesse aspecto. A gente precisa ter a iluminação do Espírito de Deus para que as nossas decisões em relação ao dinheiro sejam uma forma inteligente e que Deus seja exaltado e que Deus seja glorificado pela maneira com que nós manuseamos o dinheiro. Então o escritor aos Hebreus, ele chama a atenção e nos diz: seja a vossa vida sem avareza. E aí vejam a chamada de atenção do escritor após isso. A maneira com que ele coloca: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Mas antes de eu continuar, vamos parar para pensar. Estamos contentes com o que nós temos? Há prazer, há alegria e há satisfação em nós em relação a Deus, pelo que Deus até hoje tem nos concedido? Ou nossa preocupação está sendo com aquilo que nós não temos e aquilo com que nós ansiamos a obter? Nós nos alegramos pelas bênçãos atuais que Deus nos concede, mediante sua graça, sua misericórdia, seu amor e cuidado paternal, ou nosso coração está cheio, repleto da preocupação daquilo que ainda eu não tenho, ou daquilo que ardentemente meu coração deseja ter, ao ponto que eu não tenho paz? É assim que estamos vivendo? Porque se nós estamos vivendo dessa maneira, meus amados irmãos, se essa é a forma que nós estamos vivendo, então existe algo extremamente errado conosco. Então significa que nós não estamos confiando devidamente na providência de Deus para conosco. Então o escritor aos Hebreus, ele chama a atenção exatamente para isso. E deixa claro: contentai-vos com as coisas que tendes. Tenhamos alegria com aquilo que Deus está nos proporcionando ter. Se Deus não está nos proporcionando ter
o que quer que seja, meus irmãos, tenhamos alegria com isso que nós temos hoje. Nos regozijemos, nos alegremos, porque é fruto da graça de Deus para conosco. Se o irmão tem um carro, glória a Deus que tem. Se o irmão tem um plano de saúde, glória a Deus. Se o irmão consegue fazer uma viagem internacional, glória a Deus. Mas se o irmão tem todos os dias o seu cuscuz certo, o seu pão, o seu leite, glória a Deus também por isso. Devemos ter um coração grato, meus irmãos. Não se trata da qualidade daquilo que você está tendo, não, que você pode ter, não. A gente tem que ter um coração grato, sabendo que Deus é Senhor soberano em nossas vidas e que Deus é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos e que é a partir dele, meus irmãos, a partir dele e da sua graça é que nós temos. E aí a gente precisa ter um coração alegre, um coração feliz e desfrutar das bênçãos que Deus concede que nós tenhamos nesse momento. Ao invés de nós estarmos preocupados, por exemplo, com aquilo que a gente não tem. E tem gente que não dorme, tem gente que perde o sono porque está imaginando, está idealizando que gostaria de ter aquilo e aquilo outro. Que dificuldade é essa, meus irmãos, de nós não conseguirmos sermos felizes e contentes com aquilo que Deus nos proporciona neste exato momento? Porque a preocupação de muita gente é justamente com aquilo que ainda não conseguiu ter. Tem alguma coisa errada, meus irmãos. E é bom que a gente investigue o nosso coração, que a gente venha a avaliarmos a nós, porque isso nos perturba. Então o escritor aos Hebreus, ele prossegue, não é? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é uma referência que o Cristo faz do Antigo Testamento. E existem várias passagens neste teor da parte de Deus para com seus filhos. E é bom que a gente tenha exatamente essa segurança de saber: Deus nunca nos deixará. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus esqueceu de nós. Nós somos tentados muitas vezes a achar que Deus não está ouvindo nossas orações, que Deus não está prestando atenção em nós. Mas sabe por que às vezes nós pensamos essas coisas? Porque é que os crentes muitas vezes pensam essas coisas? Porque os crentes às vezes, em determinados momentos de sua vida, eles não estão satisfeitos. Eles não conseguem se satisfazer com aquilo que Deus proporciona. Então ficam me imaginando e desejando e querendo e ansiando por outras coisas, das quais Deus não está interessado justamente em conceder. Deus está se colocando em nossas vidas, meus irmãos, como aquele que é provedor. Isso é um fato, é uma realidade e nós não podemos negar isso. Mas a gente precisa entender: Deus está conosco, sim. Deus não está nos abandonando. Agora, não significa, meus irmãos, que porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, não é isso? Que o problema é esse. Aí as pessoas começam a achar que Deus esqueceu delas, que Deus não está ouvindo suas orações, que Deus se afastou delas. Ora, seu coração está cheio do quê? Eu tenho uma plena e total convicção que Deus está comigo e que Deus jamais vai me abandonar. Irmãos, eu não gosto muito de falar de mim mesmo, mas deixa eu falar só um fato, narrar apenas um pequeno fato a respeito de mim. Meu primeiro ano de ministério, depois de ordenado, não foi aqui em Recife. Eu fui enviado para o interior do Acre. Interior do Acre, a 235 quilômetros da capital Rio Branco, no meio da floresta amazônica mesmo. E quando eu estava no aeroporto,
Uma pessoa, um amado irmão chegou para mim e fez: Luiz, eu não consigo entender. As pessoas estão preocupadas e você está com essa tranquilidade toda. O que é que está acontecendo? Eu vejo aqui as pessoas preocupadas com você e você está assim. Aí eu olhei para ela, para a pessoa e disse: olha, eu estou confiante naquilo que Deus me mandou fazer. É o Senhor que se responsabiliza por mim. Eu estou consciente que eu estou respondendo ao chamado dele. É ele que está me enviando. E por que é que eu vou estar preocupado se ele está me enviando, se ele está cuidando de mim? E fui. E viajei. E realizei a obra. Então, meus irmãos, esta é uma segurança, é uma confiança que precisamos desenvolver na nossa relação com o Pai. De estar ciente que em nenhum momento Deus nos deixará. Não dormita o guarda de Israel. É certo que não dormitará, diz o salmista. E quem é o guarda de Israel? É Deus. É Deus que me guarda, é Deus que guarda cada um de vocês. Deus é um Deus presente na nossa vida que dá aos seus enquanto até os seus estão dormindo. Então tenhamos essa certeza, tenhamos essa convicção que Deus está conosco e jamais Deus nos abandonará. Agora nós erramos, nós pecamos e o pecado justamente faz a separação entre nós e Deus. Então o problema nunca será, nunca estará em Deus, está em nós, quando nós tomamos a decisão de pecar. Irmão, minha irmã, igrejas presentes. Deus é comigo e é com cada um de vocês. Deus nos preserva. Deus nos cuida. Deus nos ama. Deus quer ter um relacionamento conosco. Eu e você precisamos, necessitamos ter um relacionamento com Deus. Então, o escritor aos Hebreus deixa de forma clara: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Só que aqui ele está, como eu já disse anteriormente, né? Isso são passagens do Antigo Testamento, tem várias referências dessa forma, mas isso aqui é Deus falando para o seu povo. Não é nem o escritor de Hebreus falando a respeito de Deus. É ele repetindo aquilo que Deus já havia dito ao seu povo. E ele aqui escreve exatamente ipsilitris daquilo que Deus falou. Então, meus irmãos, Deus já mentiu alguma vez nas Escrituras? Alguém conhece alguma mentira de Deus? Alguém conhece algo que Deus prometeu e não fez? Alguém conhece alguma promessa da parte de Deus que ele se negou depois a realizar? Nós apenas estamos aguardando a última promessa, que é a segunda vinda de Cristo e os eventos que irão suceder em relação a isso. Mas quando nós olhamos as Escrituras, todas as promessas da parte de Deus para com o seu povo, para com os seus, ele realizou, ele cumpriu. E é isso que a gente precisa ter nossa convicção desse Deus que jamais irá nos abandonar. E assim, o escritor aos Hebreus, ele cita, não é, um salmo que ele fala: assim, afirmemos confiantemente. E confiantemente, meus irmãos, aqui é uma posição que você não vacila. É alguém que realmente está firme naquilo que está falando. Imagina algumas pessoas que às vezes são desafiadas por algumas questões e elas veementemente afirmam: não, eu tenho convicção. E o outro levanta argumento e questiona e fala: não, é assim não, é assim porque eu sei, eu estou convicto, é dessa forma. Pronto, situações como essa. Então vamos retratar exatamente essa mesma posição. Daqui, como o escritor repete também um texto de um salmo. Assim afirmemos confiantemente.
O Senhor é meu auxílio. Irmãos, a gente tendo Deus como nosso auxílio, do que é que nós precisamos? Exatamente, estou fazendo uma pergunta para você responder a você mesmo. Uma vez que Deus é nosso auxílio, a gente vai recorrer a quem? Sabe uma coisa que me chama a atenção, irmãos? Às vezes algumas pessoas nos colocam alguns pedidos de orações. E eu já prestei atenção em algumas pessoas quando respondem a essas questões. E às vezes assim, irmão, olha, eu não posso fazer nada por você. Infelizmente. O que eu posso fazer é orar. Está errado. Você está menosprezando exatamente a oração. A primeira coisa que a gente faz quando o irmão coloca uma necessidade, um problema, a gente para olhar confiantemente para essa pessoa e diz, irmão, vamos orar. Depois a gente vê o que é que temos condições de fazer. Mas primeiro a gente vai orar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos orando, nós estamos falando com este Deus que promete na sua palavra que Ele é o nosso auxílio. Então toda a nossa confiança deve estar baseada exatamente em que Deus irá nos auxiliar em todos os momentos e em todas as circunstâncias e em todas as situações de nossa vida. Porque Ele é um Deus presente. Então é nisso que eu e você precisamos ter exatamente confiança. Então, quando qualquer problema surge, o que quer que seja que aconteça, não nos esqueçamos, Deus é nosso auxílio. Então, Deus, por meio da oração, é o nosso primeiro recurso. É o recurso prioritário, é Deus. Não é você parar para pensar o que é que você pode fazer, aí você percebe que não pode fazer nada e diz, irmão, a única coisa que eu posso fazer é orar. Eu repito, está errado. A primeira coisa é orar, porque quando a gente ora, a gente está falando com Deus único e todo-poderoso. A gente não consegue compreender a magnitude, a gente não consegue aferir a grandeza da majestade do poder de Deus, porque nós somos limitados demais. Mas um pouco daquilo que nós compreendemos nas Escrituras, um pouco daquilo que a gente vê que Deus nela se revela, a gente entende na nossa limitação a soberania, a grandiosidade, a majestade do poder de Deus. De forma limitada, mas ainda temos essa compreensão. E ao compreender isso, meus irmãos, aí a gente precisa entender quando o escritor aqui está se remetendo a um salmista quando ele diz, Deus é meu auxílio. Entenda, Deus é seu auxílio. A gente não se relaciona com Deus por tabela, não. Em primeiro lugar está a nossa relação com Deus. Aí Deus nos ilumina, Deus nos capacita e pode mostrar pessoas que possam nos ajudar e pode nos direcionar a alguém que pode fazer alguma coisa, mas tudo redunda sempre na manifestação da graça e do poder dele na vida da gente. Deus pode usar o ímpio, quem quer que seja, para abençoar, para resolver o problema, para ajudar na situação que a gente esteja vivenciando. E é bom que a gente saiba que sempre será Deus, porque, meus irmãos, Deus é a fonte de todas as coisas. A fonte é Deus. E é nisso que a gente precisa confiar. Então, a gente deve entender, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio. E aí ele continua repetindo aquilo que o salmista fala. Não temerei. Não temerei. O que tem de crente medroso. Se a gente tivesse mais uns crentes feitos Isaías, diante de mais de 800 profetas lá, de vários deuses, aquela fé confiante.
Ah, meus irmãos, como seria maravilhoso. Aliás, perdão, Isaías não, Elias, não é? Profeta Elias. Aí alguém pode dizer, ah, pastor, mas depois quando a mulher lá disse que ia pegar ele correu. Realmente, é para mostrar como muitas vezes nós oscilamos, porque a gente não é perfeito. Mas isso não quer dizer que a gente não deve continuar crendo, reafirmando que Deus é nosso auxílio. Com Deus sendo nosso auxílio, meus irmãos, a gente não deve temer nada. Agora tem uma coisa, não é porque Deus é nosso auxílio que você vai se encher de confiança e vai sair chutando o pau do barraco, não. Não é assim não, viu? É preciso ter responsabilidade. É preciso ser responsável, sim. Ah, eu não tenho medo. Vou passar por essa rua escura mesmo. Tô ciente que tem muita gente assaltando aqui, mas não tem problema. Eu vou passar por aqui porque eu tô confiante. Deus vai me proteger. Aí você é assaltado. Aí depois você vai dizer que Deus não lhe protegeu? Quando Deus mostrou a você que tinha um outro caminho mais longo e seguro, a opção de passar pelo perigo foi sua. Agora, se aquele é o único caminho, se não tem outro caminho, e aquele caminho você vai ter que passar, aí a gente passa confiantemente no Senhor. Essas são as experiências em que Deus manifesta exatamente quanto Ele é o nosso auxílio e que nós não devemos temer. E aqui o escritor aos Hebreus finaliza e faz uma pergunta: que me poderá fazer o homem? Como em outras escrituras também é dito, né? Não se preocupe com aquele que pode fazer mal à carne, mas aquele que pode fazer mal à alma, ao espírito. Então a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Nossa luta é contra o diabo e seus demônios. Então, como o salmista pergunta, que me poderá fazer o homem? Então tenhamos, meus irmãos, total confiança. E aí a gente pontua: seja a vossa vida sem avareza. Nossa confiança não está no dinheiro, nem no poder que o dinheiro oferece. Nossa confiança está em Deus. Contentai-vos com as coisas que tendes. De fato, é preciso que a gente aprenda a ser feliz com aquilo que Deus está nos proporcionando hoje, aqui, agora, neste momento. Nosso coração não deve estar angustiado por aquilo que eu não tenho. Nosso coração não deve estar angustiado por aquilo que porventura nós desejamos ter. Precisamos estar felizes com Deus, exatamente com aquilo que Deus tem nos proporcionado e que Deus tem nos abençoado. Eu sempre digo, pode ser que nós não tenhamos tudo aquilo que queremos, que desejamos, que planejamos ter, mas nenhum de nós pode dizer que da parte de Deus está faltando alguma coisa, porque não está. Deus supre a nossa necessidade. Deus usa pessoas e nós somos abençoados. Então precisamos ter toda essa confiança em Deus. Então nós precisamos também compreender e entender que Deus, Ele realmente não nos deixará, nunca nos abandonará. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus pessoal, e como pessoa, Deus é um Deus relacional, e nós precisamos nos relacionar confiantemente com esse Deus. Devemos ter, meus irmãos, em nossos corações a firme convicção plena e total que o Senhor, Ele é nosso auxílio. Deus, de fato, Ele vai prover tudo aquilo que a nossa alma humana necessita. Tudo vem da parte de Deus. A gente não tem como considerar que exista outro recurso para saciar a necessidade de nossa alma, porque ela só se regozija, ela só se tranquiliza, ela só se alegra, ela só está completa na relação com Deus. Em Deus que experimentamos a paz, é em Deus que nós experimentamos a tranquilidade. A gente tem que lembrar que Cristo disse que a paz dele Ele estava nos concedendo, e a gente tem a paz de Cristo, então devemos desfrutar disso. Então não devemos permitir que circunstâncias, que situações determinem a nossa qualidade relacional com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, entendendo que jamais
que nunca ele deixará os seus filhos. E finalizando, irmãos, a gente deve entender que a gente não tem que temer a ninguém. Nosso temor é para com o nosso Deus, porque ele realmente é um Deus que é digno de ser temido. E aqui tem uma diferença entre ter medo e temer, porque quando nós estamos temendo, nós estamos de fato entendendo a magnitude, a grandiosidade do respeito deste, da adoração deste que lhe cabe, do seu poder, da sua grandeza, de sua majestade e do respeito devido a todas essas questões que pertencem ao nosso Deus. Então nós tememos justamente porque sabemos que ele é bom, nós sabemos que ele é justo, então devemos de fato ter temor a ele, né? É este respeito, e nós devemos reconhecer qual é o nosso lugar e saber também qual é o lugar de Deus nessa relação para conosco. E aí vem o último questionamento, né? Que me poderá fazer o homem? O homem pode tocar na nossa carne, é verdade, não é isso? Mas a nossa alma pertence a Deus. Isso é que é importante a gente entender. E aí a gente sempre gosta de lembrar exatamente da situação de Jó. Quando o diabo foi queixar-se a respeito de Jó, e aí Deus disse, tá, vai, toca nele, mas na alma não, porque é minha. Então a gente percebe a própria limitação que Deus colocou ao diabo. E o diabo não ultrapassou isso, obedeceu a Deus. Então a gente fica vendo de fato o lugar de Deus na história da humanidade, na nossa história, na história da nossa vida. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente manhã. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui, as igrejas que estão presentes, Ministério Kairos, né, que também entrou, a Jéssica, a Mirla, a Érica, a Danúbia, entre outras pessoas que agora não estou conseguindo ver o nome, mas que no início nós saudamos, né, nós recebemos alegremente. Então Deus abençoe a todos vocês, nós estaremos orando, ok? Estaremos depois encerrando esse momento devocional. Pai amado, em Tua trina presença, Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, conscientes da manifestação da Tua graça, do Teu amor e Teu poder sobre nós. Rogamos, ó Deus, diligentemente, ó Pai amado, por todas as famílias que estão sofrendo com perda de seus entes queridos para a Covid-19 ou para qualquer outra enfermidade nesse presente momento. Rogamos o consolo, o conforto do Teu amado Espírito Santo. Rogamos também, Pai amado, em nome de Jesus, a manifestação da Tua graça, do Teu poder e do Teu cuidado, Pai Santo, para com os profissionais da área de saúde que estão nesta batalha aí, na luta, ó Deus, para recuperar as pessoas que estão enfermas, não é? Nesse momento de surto da Covid-19. Rogamos as Tuas bênçãos sobre eles, que o Senhor, em nome de Jesus, os livre de serem contaminados, como nós rogamos também, ó Deus, por todos aqueles que estão no leito do hospital, sofrendo, lutando pela sua vida. Rogamos mais uma vez também o Teu consolo, o Teu refrigério. Nós rogamos, ó Deus, Pai amado, por cada amado irmão, irmã, ministério, igrejas que estão presentes nesse momento, que a Tua boa mão seja sobre todos eles, que o Senhor, em nome de Jesus, faça o Teu querer, faça a Tua vontade na vida destes e que eles se alegrem, que eles se regozijem com a manifestação do Teu querer e Tua vontade na vida de todos eles. Sê, Pai amado, com todas as pessoas das quais nos rogaram orações, que a Tua boa mão esteja com todos eles, que seja feito o Teu querer, que seja feito a Tua vontade, Pai amado. Assim nós Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradecemos também, né, a presença de Ione, nós agradecemos a presença de Betânia, agradecemos também a presença da minha filha, Thalita Gabriela, a sua mãe Simone também presente. Me perdoe se por acaso eu esqueci alguém, mas muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amanhã às 11 horas, a Jéssica também, não é? Danúbia. Amanhã às 11 horas nós estaremos presentes aqui, ok, irmãos? Quero pedir aos irmãos uma oração. Irmãos, o Estado de Pernambuco, ok, ele decidiu a respeito da questão das atividades religiosas. Então, a partir da próxima segunda-feira, as igrejas poderão voltar em sua atividade, mas não em sua plena atividade.
ok? Vai existir a necessidade, digamos, de diversos protocolos a serem colocados em prática. Várias pessoas em algumas posições não poderão estar presentes. Por exemplo, crianças abaixo de 10 anos não poderão. Pessoas acima de 60 anos não poderão. Pessoas com diabetes, pessoas hipertensas, pessoas com problema do coração, essas pessoas estão na posição de risco. Qualquer pessoa na posição de risco não vai poder estar presente no culto. Está sendo limitado, 30% do total dos membros a estarem presentes no culto, o que pode ter a quantidade mínima presente de 50 pessoas e a quantidade máxima de 300 pessoas para aquela igreja que possui de fato 1000 membros. Então quem possui 1000 membros é no máximo 300 pessoas e a quantidade mínima assim, inicial que se pode ter reunida num local é 50 pessoas. Então, colocando todo esse protocolo aí, a necessidade de ter o álcool, ou o álcool 70, ou álcool em gel, desde que seja 70%, presente para que todo mundo que chegue higienize suas mãos, ter máscara durante todo o culto, manter a distância de mais ou menos 1,5 m entre uma pessoa e outra, ou seja, entre uma cadeira e outra, se for bancos daqueles grandes, tem que realmente estar demarcado ali a distância, o local que cada um vai poder estar sentado, tudo que está como instrumento, o que quer que seja que tenha na igreja, as coisas devem ser totalmente higienizadas antes e depois do culto, com toda certeza. Então é uma série de protocolos, é uma série de coisas que, na verdade, quando a gente parar para observar, as dificuldades protocolares são tão grandes que, na verdade, está dificultando o próprio retorno das nossas atividades de um modo geral. Então, orem por nós, porque nós estaremos, enquanto conselho, nos reunindo, vamos debater como é que a gente pode colocar em prática esses protocolos, e pelo menos a gente ter nossas atividades do domingo sendo realizadas. Então estejamos todos nós orando, continue orando por essa situação em nosso favor. Eu agradeço muito a oração de vocês. Amanhã às 11 horas nós estaremos aqui. No domingo nós estamos presentes sempre a partir das 10 horas e à noite no domingo às 19 horas. À noite também, toda quarta-feira às 20 horas. Tanto na quarta-feira como no domingo, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E no domingo à noite, nós estamos fazendo uma série de pregações sequenciadas na carta de Paulo aos Colossenses. Então, rogamos a oração dos irmãos e quem puder estar presente também será uma alegria para nós. Compartilhe o nosso link. Ok, lá em cima tem o nosso canal do YouTube. Nós estamos querendo fazer a transmissão pelo YouTube no dia de domingo, ok? Tanto na escola bíblica como no culto à noite. Então, se inscreva no nosso canal, acione lá o sininho, tá certo? Toque lá no sininho para quê? Porque quando a gente entrar ao vivo, então você recebe a notificação que nós estamos, ok? Então, espalhem para todos os seus amigos, parentes, o link do nosso canal do YouTube, solicitando as pessoas fazerem a inscrição e ligar lá o sininho, ok? Para receber a notificação quando a gente está online. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia, transbordante da graça, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.